voltamos para o nosso último bloco desse bate-papo, tá? E como eu estava falando há alguns minutos atrás, nós temos aí 4 grandes inimigos. Quando eu falo os 4 grandes inimigos da pessoa internos, você nasce com eles, né? E nós temos que trabalhar em cima disso. O primeiro inimigo que eu destaquei um pouquinho antes foi a questão da ignorância. O ser humano, ele é ignorante, quer dizer, o mundo vai dando informações, mas esse volume de informações, e isso desde lá de trás, ele é tão grande, ele agrega tantos detalhes, tá? Que simplesmente torna-se impossível você ter acesso a todas elas. Simplesmente torna-se impossível imaginar que você vai ter todas as informações, que você vai ser alguém realmente com tudo, né? Então eu completaria a ideia. Você, eu, todos nós somos ignorantes, não sabemos tudo. Somos incompetentes, mesmo aquilo que fazemos, não fazemos todas as vezes de forma perfeita. Trabalhar esses 2 conceitos é fundamental, né? Você fala, pô, mas e a tal da autoestima em que você tem que acreditar em você? Aí está o grande segredo. Você tem que acreditar em você apesar da sua ignorância e da sua incompetência. E não acreditar em você a partir da sua ignorância e da sua incompetência. Por quê? Porque quando eu vivo a partir da ignorância e da incompetência, então eu não sirvo para nada. Mas quando eu vivo apesar da ignorância e da competência, então eu tenho que virar e falar, olha, mesmo com as coisas escapando ao controle, mesmo com as dificuldades inerentes ao dia a dia, mesmo com as perspectivas que às vezes não são positivas numa determinada época da vida, eu sei que vai surgir algo novo e que as coisas podem ser repensadas e reavaliadas N vezes mais tarde. Eu sei, é possível. Vamos além, vamos tentar conseguir. O segundo inimigo que a gente vai tratar, depois que a gente falou do quanto que nós somos altamente ignorantes, nós somos arrogantes, né? O ser humano é um animal arrogante. Ele tem uma necessidade de mostrar-se superior diante do outro. Ele tem uma necessidade de se apresentar fortalecido diante do outro. Daí você vai falar, pô, mas isso já nasce com o ser humano? Sim, isso já nasce com o ser humano, né? Pegue aí crianças de pouca idade, né? 2, 3 anos de idade, e o que você vai ver? Ela querendo se impor, né? Ela quer chegar e tem que ser do jeito dela. Ela quer o brinquedo, tem que ser agora, né? Então nós trazemos essa característica que, unida a outros detalhes, é o que pode ser chamado de egocentrismo, né? Eu sou o centro do mundo, o mundo precisa cuidar de mim, o mundo tem que ser do jeito que eu quero. Isso vem com o ser humano. Então nós podemos dizer assim, somos fundamentalmente pessoas que erram, pessoas que falham, mas que apesar de errar, apesar de falhar, somos pessoas arrogantes, queremos estar o tempo todo acima do outro. Terceira característica, somos indolentes, né? Se tiver um lugar para encostar, a gente encosta. Nós nos acomodamos facilmente. Daí você fala, pô, mas o ser humano só tem defeito? Não, nesse momento eu estou falando de defeitos. Eu estou falando de inimigos internos. E inimigos são para ser derrotados, né? Eu preciso derrotar a minha ignorância. Ah, derrotar a ignorância é estuda muito? Não, derrotar a ignorância é admite que ela existe e viva apesar dela te incomodar, né? Eu preciso derrotar a minha arrogância. Mesmo o mais humilde, no fundo, por dentro, ele tem aquela vontade de se destacar. Fala, não, eu não preciso tanto, tá? Vamos trabalhar com isso. Eu preciso controlar e derrotar a minha indolência, que é aquela hora que eu paro e quero me entregar. E o quarto inimigo é o medo. Nós temos medo. E o que é ter medo, né? Uma definição arroz com feijão de medo seria dizer assim, sensação de insegurança diante do desconhecido. Então você fala, mas o que é desconhecido? Desconhecido é tudo aquilo que simplesmente pode me pegar de surpresa, tá? Uma previsão de tempo pode me incomodar, né? Parece que vai chover. Naquela de parece que vai chover, mas não é certeza que vai chover, eu já fico naquela, mas será que eu vou em tal lugar? Não vou em tal lugar? Pronto, já estou sofrendo, já estou com medo. É um medo bobo? Simples? É, sim. Tá? Eu chego num lugar e ouço um barulho, opa, já estou apavorado, estou com medo. Então nós somos seres que trabalham em cima de 4 características bastante ruins, né? Agora, compare essas 4 características que são humanas com aquilo que a sociedade pede para a gente hoje, né? A sociedade diz assim, vamos lá na ignorância,
você tem que saber tudo, tem que ser o melhor, tem que ser o superior. Caramba, eu sou ignorante, o mundo quer que eu seja perfeito, tá? A sociedade diz para você assim, você tem que ter um network perfeito, se relacionar bem com todo mundo. E a minha característica essencial é a arrogância. Eu quero ser superior. A sociedade diz, você tem que estar o tempo todo disposto, você tem que ser uma pessoa multifuncional, você tem que ser uma pessoa que o tempo todo se destaca diante do trabalho, do estudo e tudo mais. Mas, pô, a minha tendência é, de vez em quando, me entregar, tá? E a sociedade diz, você não pode ter medo, você tem que encarar todos os problemas de frente. Pô, eu nasci com medo. Agora volta para o teu filho, volta para os teus filhos, né? Caramba, existem características naturais que precisam ser vencidas. Como é que eles vão vencer isso se não tiverem um empurrãozinho? Difícil. Precisam de alguém que dê força, que é o que eu chamei no primeiro bloco do despertar, tá? Mas se eu pressionar demais, ó, não, você não pode ter medo de nada, você tem que encarar todos os problemas, ó, para com essa preguiça, você não tem esse negócio de se entregar, não. Tá todo mundo correndo lá fora e você tá parado aqui dentro. Eu começo a exagerar e aí tudo que tem pressão demais espana. E aí gera sofrimento. E aí gera desconforto. E dentro desse desconforto, as coisas se complicam de uma forma absurdamente grande, absurdamente grave. Isso passa a ser um problema muito sério, tá? O bullying nada mais é do que a sensação de que eu não sou capaz porque tem alguma coisa em mim que está dando errado. Eu não sou capaz porque alguma coisa em mim está falhando, né? Os carros, né, de câmbio comum, né, não câmbio automático, câmbio manual, de vez em quando, pelo próprio desgaste, né, de tanto você usar seu carro, chega uma hora que tem umas borrachinhas, que não sei se posso chamar dessa forma, que elas vão se perdendo e aí as marchas não entram direito, as marchas não vão engatando, tá? O conserto disso é bem baratinho, né, é trocar um conjuntinho de borrachinhas lá e pronto, daí o câmbio ajusta tudo novamente, tá? Às vezes a gente força tanto as marchas, força, que vai desgastando. E aí as marchas não entram direito. Eu tenho forçado muito meu filho, né? Às vezes eu falo, mas meu filho tem uma visão de mundo pequenininha, né? Eu preciso passar para meu filho uma visão de mundo grande. Não tenha dúvida, tem que passar. Mas tem uma historinha, uma pequena lenda, que eu acho que é interessante para a gente entender essa coisa de visão de mundo. Será que eu tenho uma visão de mundo que é grande, é ampla, para passar para meu filho? Conta a história que lá dentro de um galinheiro, numa fazenda, né, tinha um pintinho. E o pintinho, de repente, um dia ele resolveu ficar olhando para todos os lados do galinheiro, e ele olhava, e ele começou a ficar impressionado, e ele chamou o pai. Ele falou, pai, olha isso aqui. Tá vendo? Olha, tem aquela casa, depois tem aquela montanhazinha, aí tem aquela cerquinha, depois tem aquele lugar que estão os bois, e foi mostrando, né, tudo que ele enxergava dentro do galinheiro. Ele falou, pai, isso tudo aqui é o mundo, né? Aí o pai morreu de dar risada, falou, filho, que isso? O seu campo de visão, você é muito jovem, você está enxergando pouco, você está achando que o mundo é só isso aqui que você está enxergando, né? Aqueles boizinhos, aquela aguinha do lado, aquela cerquinha. Vem aqui comigo. E saiu do galinheiro e foi passear com o filhotinho dele. E aí começou a mostrar para o filhotinho uma cascata, uma plantação de café, foi mostrar umas outras casas que estavam um pouco mais distantes, tá? E aí voltou mais para o centro, ali de onde estava o casaril da fazenda, e subiu numa árvore e começou a mostrar para o filho tudo, até que tinha uma espécie de uma torrinha em cima da casa. Eles foram até lá e subiram, era o lugar mais alto ali da casa, e o filho, né, o pintinho, totalmente assustado com aquele monte de coisa. E aí o pai virou para ele e falou, olha filho, tá vendo? Todas aquelas montanhas lá atrás, não dá nem para a gente enxergar direito, elas ficam até meio embaçadas. Tudo que você está olhando, isso, filho, isso é o mundo, e não aquela coisa pequenininha que você estava vendo. Gente, o pai mostrou o mundo? Não, o pai mostrou o mundo que ele enxergava, né? Então, às vezes eu falo assim, o meu filho X, ele enxerga esse mundo. Só, parece que ele não dá atenção para mais nada. Meu filho Y enxerga o outro mundo aqui, mas também é só aquilo, eles enxergam um pouco. Eu tenho uma visão de mundo, o mundo é não sei o quê, rapaz, o mundo é muito mais que tudo isso. O mundo é uma coisa extremamente grande, principalmente quando você vai além dos quilômetros de terra e de água, e sim, você vai para o campo das ideias. O mundo é muito grande, muito gigantesco, e o mundo depende de trocas, de tempo, de oportunidade. Eu gostaria de te recomendar uma coisinha, se você tiver disponibilidade, entrando aí na internet, lá no YouTube, procure um vídeo que chama De Onde Vêm as Boas Ideias.
Esse vídeo é muitíssimo interessante, porque ele tenta mostrar quanto que as grandes ideias não nascem da cabeça de alguém genial, mas nascem dos bate-papos de pessoas diferentes, trocando sugestões. E que as boas ideias, as coisas que dão certo, não acontecem como a eureka, né? Elas acontecem depois de anos em que as coisas vão sendo trabalhadas dentro das cabeças e dos sentimentos das pessoas. O tempo a nosso favor, uma das coisas que a gente falava lá atrás sobre aquilo que leva a família sem querer a praticar esse tipo de pressão. De onde vêm as boas ideias? Isso é muito interessante. Outro detalhe que eu gostaria que a gente pensasse agora é que se eu quero trabalhar dentro da minha relação familiar de uma forma clara, eu tenho que entender muito bem o que é que eu amo. E por amor, o que eu estou fazendo com a minha família. Tá? Para isso, eu queria que a gente se reportasse a um texto bíblico muito interessante. As pessoas menos informadas a esse respeito, quando lhes é perguntado quais são os mandamentos, ou quantos são, as pessoas dizem, tem 10 mandamentos. E aí vai começar a citar todos eles. Tá? Os 10 mandamentos existiram, sim, e eles estão no Antigo Testamento. Né? Só que depois da vinda de Jesus no Novo Testamento, é como se Jesus falasse, olha, não precisa se preocupar com os 10 mandamentos. Existem 2 fundamentais. Se você cumprir esses 2 mandamentos, não tenha dúvida que os outros 10 já estão resolvidos. Então você não precisa ficar aí decorando uma tabelinha, né, de mandamentos que seriam mais adequados ou não. Observa esse texto como ele é interessante lá em Mateus 22. Perguntam a Jesus assim, mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em outras palavras, seria amar a Deus sobre todas as coisas. O grande mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas. E quando você tiver com problemas, vá até o teu limite, não deu mais, agora espere em Deus. Esse seria o caminho mais simples, mais objetivo, mais adequado. Mas aí ele continua assim, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E completa com um desses 2 mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, todos os outros dependem desse, tá bom? O segundo diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás o teu filho como a ti mesmo. Mas se você se ama, e o que é se amar? Se amar é se admirar, se achar fantástico, maravilhoso? De jeito nenhum, isso é idolatria. Se amar, respeita suas limitações. Continue brigando contra elas, mas respeite. Tá? Respeite o quanto que você tem de projetos, mas que não cabem todos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Sabe, é como você querer reformar uma casa. Você pode ter muito dinheiro. E você pode chegar na tua casa e botar muita gente trabalhando e reformar a casa inteira, muito rápido. Como alguns programas de televisão aí que praticamente derrubam uma casa inteira e constroem outra. É lindo. Mas no mundo real não costuma ser assim, não. Você quer reformar a tua casa? Então você reforma o banheiro, depois você vai fazer a cozinha, tá? Você compra alguns móveis novos, tá? De repente você tem que comprar um, esperar pagar para depois comprar o outro. Na tua cabeça há todo um projeto. Há um projeto da reforma da casa inteira, que passa desde coisas muito fundamentais, como eletricidade e esgoto, até detalhezinhos da pintura ou de uma decoração. São muitos detalhes. Fazer tudo ao mesmo tempo não dá. E mais, se você fizer tudo ao mesmo tempo, talvez depois de pronto você olhe e fale assim, devia ter feito diferente. Não parei para pensar, tá? Amar as pessoas como a ti mesmo. Permitir que as reformas aconteçam dentro de um ritmo ponderado e entendendo que as coisas precisam desse respeito. Nossos filhos, às vezes, estão quietos, porque são felizes no silêncio, mas às vezes estão quietos, porque de tanta pressão e tanta cobrança, eles têm medo de se posicionar. Eles têm medo de colocar em prática algumas ideias que eles têm. Vai que eu viro para minha mãe e falo, eu queria fazer isso. E a minha mãe de cara fala assim, mas você nem estudar estuda, então não vai fazer. Espera um pouquinho. Ele só está falando, eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ir numa festa. Vamos falar da festa. Paralelo a isso, tá? Mas você estudou? Você viu aquela prova que você vai ter? Vamos conversar com calma? Porque às vezes eu jogo de cara, né? E aí, eu estou dizendo para ele assim, não, você não merece, não, você não faz nada direito. Não, espera um pouco, não é por aí que a coisa vai. Se um filho sai de casa com a sensação de inferioridade, ele vai chegar na escola, onde as agressões, pela própria competição, pela própria estrutura do espaço são muito maiores, ele vai chegar lá muito mais frágil.
e com uma possibilidade de se deixar levar muito mais pelas brincadeiras de bom ou de mau gosto. E a partir daí ter um sofrimento que é muito mais marcante, que é muito mais terrível em todos os sentidos. Gosto muito dessa imagem que está aí no telão com vocês, que é uma imagem de uma tribo da Uganda, né? E que eles têm um hábito interessante. Já usei essa imagem em muitas palestras diferentes, situações diferentes, tá? Eles sentam em círculo, e esse é um círculo de crianças, mas existe um círculo dos adultos, dos idosos, das mulheres separadas, tá? E aí senta-se todo mundo, junta os pés e cria-se um círculo. Esse círculo pode ser muito maior do que esse que você está vendo. O que eles fazem nesse círculo? Que, se não me engano, acontece a cada 4 luas, a cada 4 mudanças de lua, né? Eles sentam literalmente para lavar roupa suja, para falar o que eu acho de você, o que eu não acho, o que eu gostei de você nesses últimos dias, o que você fez de mal para mim, eu não gostei daquela história, aquela brincadeira não foi boa. Tá? Eles conversam. Esse círculo, ele pode durar 10, 15 minutos, mas há situações de conflitos em que o círculo chega a durar horas. E os outros que não têm nada a ver com o assunto, participam do assunto. Por quê? Porque eles têm direito de falar, mas principalmente eles têm a oportunidade de, ouvindo o conflito dos outros, aprender para não passarem por problemas semelhantes numa situação futura. São trocas de informações o tempo todo. Nós temos aqui nesse mundo ocidental, ou pelo menos tínhamos, o hábito de sentar numa mesa, e isso era uma oportunidade de conversar. Hoje essas oportunidades, infelizmente, não acontecem dessa forma, né? Ocorreu um fato interessante há poucos dias atrás, de um pai que me procurou porque ele havia feito o Facebook, né? E aí, de repente, ele fala: que louco, Guilherme, fiz o Facebook porque uma pessoa com quem eu tenho contato me insistiu muito, eu achava bobagem fazer aquilo. Mas depois que eu fiz o Facebook, eu converso mais com a minha filha e com o meu filho do que antes. Antes eu queria conversar com eles, não dava tempo. Agora, pelo Facebook, eles entram lá e falam assim: olha, vi um filme assim, eu vou na festa tal, fulano de tal disse tal coisa para você, pai, gostei daquele negócio que você escreveu outro dia, e troca-se ideia, né? Pô, eu não acho, sinceramente, eu não acredito que o Facebook seja igual à nossa mesa de jantar de alguns anos atrás. Mas se não é possível, simplesmente darmos um passo para trás, né? E aí incorporarmos aquele debate, aqueles diálogos novamente, por que não usufruir até dessas formas? A necessidade é trocar ideias e trocar de uma forma muito clara, tá? Para a gente terminando a conversa, eu trago para vocês um homem que eu aprendi a respeitar muito nesses últimos anos, que é José Alencar. José Alencar foi vice-presidente do Brasil aí na era Lula, nos últimos anos, né? E foi um homem que nós acompanhamos durante anos na televisão. Eu me lembro quando Cazuza estava quase falecendo, que a revista Veja colocou Cazuza na capa e a chamada da revista falava de um artista agonizando no palco. Todo mundo acompanhando as dores de Cazuza, tá? José Alencar foi diferente. Todo mundo acompanhou o nível de esperança e de praticidade e de vontade de viver que ele apresentava. Ele não agonizava, né? José Alencar passou por mais de 20 cirurgias num determinado período de anos da vida e, costumeiramente, ele saía e dava entrevistas, fazia questão de botar lá sua melhor roupa, conversar com todo mundo sorrindo, e melhorou um pouquinho, ele fugia dos médicos, já voltava ou para Brasília ou para suas empresas, ia tocar a vida. O negócio dele era viver, ir em frente. Numa das suas últimas entrevistas foi perguntado assim: José, como é que você faz para suportar viver com essa presença do câncer na tua vida, né? E a expectativa da morte? E aí ele dá uma resposta que é, no mínimo, genial, né? Ele fala assim: só Deus é quem sabe, né? E continua da seguinte forma: se quiser me levar, ele não precisa de câncer para isso. Se Deus quiser que eu morra, eu caio morto aqui agora. Bato o carro, entro no avião, ele cai de lá, tá? Pronto. Se Deus quiser me levar, ele não precisa de câncer para isso. Se ele não quiser que eu vá, não há câncer que me leve, tá? Então, essa é uma questão muito interessante. Não é porque, de repente, meu filho não está indo bem agora,
que está decretado que o futuro dele é ruim. Não é porque meu filho não sabe exatamente o que ele quer fazer em termos de um curso superior que ele simplesmente vai se entregar. Não é porque as coisas não estão direito que a gente tem que se deixar levar pelo sofrimento. É o diálogo que ainda vai resolver. Tá? Foi extremamente agradável estar conversando com vocês e espero sinceramente que possa ter contribuído um pouco para algumas reflexões. Se você quiser conversar comigo a esse respeito em algum momento, você tem meu site aí na tela, pode jogar ideias, a gente vai batendo papo e podendo trocar ideias e tentando, dentro do possível, contribuir da melhor forma possível para essa geração que está aí, que eu me preocupo como psicólogo, mas como pai também, porque eu passo pelas mesmas dificuldades que todo mundo. Fiquem todos com a graça de Deus e tudo de bom. Até mais.